Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, hoje eu quero falar acerca da ansiedade e referência ao Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do dólar, o Deus da riqueza, que é o espírito de avareza, tudo isso. Mas eu tentarei falar em breve áudio, pois eu fiquei um dia sem gravar e estarei procurando colocar em ordem as gravações para dar continuidade. Amém? A palavra do Senhor no versículo 25, o versículo 24, capítulo 6, ele encerrou uma etapa da mensagem do Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de bondade, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, para ministrar a Tua palavra. Ó Deus amado, te peço, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor me dê uma unção, uma porção gloriosa do Teu Espírito Santo, para poder trazer uma mensagem oriunda, ó Pai, do Teu coração, ao coração deste Teu servo que me ouve, desta Tua serva que me acompanha, Pai. Ó Deus, eu te peço, ensina-me, Senhor, para que eu também possa transmitir, Senhor, a Tua palavra da maneira como ela é. Isso que eu te peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos falar hoje acerca da ansiedade, sobre as riquezas. A palavra, portanto, no início do versículo 25, mostra que existe uma conexão com a sessão anterior, que seja o versículo 19 até o versículo 24. Jesus acabara de alertar para a loucura de acumular bens materiais nesta vida. E melhor, disse ele, ajuntar tesouro nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, nem onde ladrão não arromba e rouba. Ele terminou sua observação com uma advertência contra a tentativa de servir a Deus e as riquezas ou a Mamon. Por isso, amado, é impossível a seu discípulo, portanto, ser fiel a ele e também buscar a riqueza. Por isso que eu tenho observado que alguns pastores que estão mais voltados às riquezas material, que os pregadores da prosperidade, alguns deles têm se afastado da sã doutrina, têm se afastado da verdadeira mensagem do Senhor Jesus e têm trazido à existência coisas que não existem na Bíblia, falando sobre riqueza material. E o Senhor Jesus deixou bem claro aqui que o melhor é você ter o tesouro nos céus. Portanto, ele dá uma advertência contra a tentativa de servir a Deus e as próprias riquezas. Seus discípulos, portanto, não deveriam agir como com os seus bens materiais fosse a essência da vida terrena. Jesus, ele não condenou a riqueza. Ele não disse que nós não deveríamos ter esta riqueza material. Mas ele disse que nós não deveríamos agir como se os bens materiais fossem a essência da vida terrena. E os pastores, os pregadores da prosperidade, da doutrina da prosperidade,
eles colocam essa doutrina acima da própria doutrina da salvação, da própria doutrina da graça. Tem algum, inclusive, que chega a dizer que se você não acumula bens materiais, se você não tem riqueza, você não é servo de Deus. Ele diz que você é amaldiçoado, que você não foi liberto por Cristo ainda. Isso é uma tremenda mentira. Portanto, amado, nesse texto que eu li hoje, o Senhor Jesus traz em foco aquilo que ele vinha falando anteriormente sobre o fato de não se poder servir a dois senhores, e desse modo ele expõe o conflito entre Deus e as riquezas, entre Deus e a mamon. Amado, eu peço desculpa que eu estou gravando na minha casa, né? E carro de som passando em frente. Então, amados, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro aquilo que eu estava falando anteriormente, sobre o fato de não se poder servir a dois senhores. Desse modo, ele expõe o conflito entre Deus e a riqueza, o que realmente representa as riquezas, ou mais precisamente, não é a riqueza em si, mas o apego aquilo que o ser humano possuir muitas vezes, aquilo que o ser humano tem, é o apego a acumular cada vez mais, o poder que o dinheiro, que o vil metal traz a cada pessoa. Muitas vezes a pessoa almeja este poder, o poder de compra, de aquisição, de acúmulo, de ter sobrando, de ter sobejando, semelhante ao rico insensato da parábola que o Senhor Jesus contou-nos, que se iludia achando que a folga da sua alma estaria no fato do seu celeiro estar cheio, dele ter acumulado o seu celeiro uma quantidade exuberante de semente, pois naquela época que Jesus trazia essas mensagens, a alimentação, o fruto, a semente, ele era de um valor incalculável para as pessoas necessitadas. E Jesus conta-nos a parábola do rico insensato, em Lucas capítulo 12, verso 16 até o verso 21. Isto é o que ocorria com este rico insensato. Ele estava com a sua alma contaminada pelo mamon, pelo Deus da riqueza, pelo Deus da prosperidade que ele queria, uma espécie de Deus do acúmulo, da sensação de segurança, de saber que quando houver aperto, haverá socorro advindo daquilo que ele havia armazenado no seu celeiro. Ele havia colocado toda a sua expectativa de que ele não passaria de necessidade nenhum, porque ele havia trabalhado para acumular para o futuro. Só que ele não sabia que naquela noite ele teria que prestar conta diante do tribunal divino. Aquela noite ele passaria desta vida para outra, para o porvir, e lá a sua riqueza não faria nada por ele. Foi isso que Jesus trouxe nessa parábola do rico insensato. Assim, amado, há muito que não consegue servir a Deus de uma maneira correta, não consegue servir ao Deus vivo, pelo fato de seu coração estar imundado por mamon, pelas riquezas material, pela prosperidade financeira. Esse que Jesus está falando é que essas pessoas estão seduzidas pelas riquezas material. As riquezas material acabam seduzindo, que seduz, que aprisiona, que cativa, que leva as pessoas a se corromperem, fazendo muitas vezes negócios escusos
para buscar uma maneira de vencer e superar. E isso acaba ilude muitas vezes o ser humano, controla cada dia, deixando aprisionado por esse Deus Mamon. Acabando eles ficando no estado de escravidão, na qual padece quando muitas vezes, sofre muitas vezes, quando acham que sua fortuna não está em segurança, quando acham que sua fortuna pode ser muitas vezes alvo de ladrão. Essas pessoas vivem em constante medo, em constante insegurança, perdendo muitas vezes o sono, a alegria, a paz muitas vezes, porque acaba colocando muita expectativa na força do poder que o dinheiro traz e acaba se afastando de Deus, tornando-se um escravo desse Deus Mamon, perdendo assim o seu sono, perdendo assim a sua paz por conta do medo do amanhã, e assim perde muitas vezes a expectativa de viver uma vida abundante, perde a sua vida, perde muitas vezes a alegria junto da sua família, não dá atenção para a família, não dá atenção para os filhos, muitas vezes não tem tempo para a família, porque está mais preocupado em acumular cada vez mais e mais riqueza. Inclusive chega a afastarem-se da igreja por estarem muitas vezes afadigados com muitas coisas. Acabam muitas vezes indo na igreja lá de vez em quando sobra-lhe um tempinho, aí eles acabam muitas vezes indo para a igreja, mas na verdade é simplesmente para manter a sua aparência de piedade e não para adorar a Deus, porque eles estão já com a alma aprisionado pela avareza, pela contaminação que o dinheiro traz, que a fortuna traz. Assim, amado, perde a sua expectativa, perde a sua esperança. Jesus afirmou que apenas uma coisa só era necessária para cada um de nós: a presença deste estado, muitas vezes impede o ser humano de experimentar o serviço ao Senhor. O que Jesus disse que era necessário a cada um de nós? É nos lançarmos na presença de Deus, confiarmos na presença de Deus, porque Deus sabia a nossa necessidade. Ele diz: não ficai-vos apercebido, digo-vos, não andais cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? É isso que Jesus está dizendo, que você tem uma importância muito grande para Deus, que você é importante para Deus. Jesus afirmou, portanto, que esta é a nossa necessidade poderia ser suprida pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. O Senhor, que Ele quer que nós venhamos a nos aproximar dele, a efetuar um serviço digno ao próximo, pois Deus mesmo não é servido por mãos humanas. Porém, disse ele, quando se faz a um dos pequeninos, é a próprio Deus que você está fazendo. Quando você estende a sua mão para auxiliar alguém que está tão necessitado, é como se você estivesse prestando um serviço a Deus, como se você estivesse fazendo para Deus, para que o Senhor pudesse receber isso que você está fazendo, a solidariedade que você está fazendo, aquilo que você está doando, quando você contribui para levantar aquelas pessoas que estão sofrendo, quando você compartilha, quando você ajuda aquele menos desfavorecido, é para Deus que você está fazendo. É isso que o Senhor Jesus está falando, sobre a doação, sobre a solidariedade.
na medida em que os que assim vivem estão movidos por aquilo que lhe possa trazer alguma espécie de paz na alma, um lucro espiritual, a fim de que eles possam trazer a paz interior dentro do seu coração. Quando a pessoa age por avareza, muitas vezes, tem muitas vezes como ajudar e não ajuda, esta pessoa já está se afastando da presença de Deus. São pessoas que têm mais do que precisa ter e quase sempre se convence de que não tem o bastante, como se eles precisassem acumular mais e mais para a sua própria segurança, não sabendo que o dia de amanhã ele poderá estar diante do tribunal de Cristo. E de que adiantaria o acúmulo da sua riqueza se ele não fez nada pelo seu semelhante aqui na terra? Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago neste dia de hoje, um pouco menor, devido às horas já bastante avançadas. Então, amados, que Deus vos abençoe e vos guarde. Eu estou enfrentando algumas dificuldades com as minhas gravações. Provavelmente eu estarei gravando um dia sim, um dia não, porque para que eu possa compartilhar, amados, do dia que estou trabalhando, vai ser meio difícil para mim, porque no meu trabalho estão pegando muito em cima de nós não utilizarmos celular no trabalho. Amém? Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Deus vos dê paz na alma e no espírito. E que façam refletir que é melhor você dar do que receber. É dando que se recebe. Amém?